Tácito não demonstra nenhuma simpatia por Jesus Cristo, mas confirma a sua existência e de uma multidão que seguia os seus ensinamentos. Um outro escritor romano que viveu na mesma época de Tácito também faz referência a Cristo. Seu nome é Suetônio e ele foi contratado como biógrafo oficial do Império para escrever um tratado sobre a vida dos imperadores Cláudio e Nero. No seu primeiro livro, ele comenta a expulsão dos judeus de Roma por volta do ano 49, durante o reinado de Cláudio. Ali, ele menciona uma estreita ligação entre alguns judeus e um certo Crestos, que, no entender de muitos, poderia ser uma grafia errada do nome Cristo. Estes são apenas uns poucos exemplos de menções de Jesus Cristo fora dos evangelhos, e isto demonstra a sua existência na história. Mas algumas perguntas ainda persistem. Teriam os evangelhos exagerado ao descrever quem Jesus era? Não teriam eles feito como muitos escritores gregos e latinos que transformavam um homem comum num verdadeiro titã apenas por questões de ideologias? Enfim, seriam os evangelhos uma propaganda? Para respondermos a estas indagações, é preciso que formulemos outras perguntas que os teólogos liberais, por alguma razão, evitaram formular. Afinal, desde Einstein, sabemos que a formulação correta de perguntas pode ser mais valiosa que a apresentação de hipóteses para um dado problema. Sem as perguntas corretas, as respostas ficam vagas e preconceituosas, como, aliás, parecem ter sido algumas das afirmações e publicações feitas pelos céticos que inundam as livrarias de todo o mundo. Nossas indagações, então, poderiam começar assim. Sabendo que as biografias ideológicas e as propagandas visam a obtenção de ganhos, o que os autores do Novo Testamento ganharam com a suposta fabricação do mito de Jesus? Fama? Poder? Pelo contrário, desonra e humilhação. Por que então criar uma história mitológica e estar disposto a morrer por ela se a mesma não lhes traria ganho algum? Se fosse apenas um autor de tudo, nós o chamaríamos de louco, pois os loucos podem jurar ter visto aquilo que não existe. Mas não era apenas um autor e sim uma multidão de pessoas que dizia crer naqueles fatos. Se não fossem verdadeiros, quanto tempo duraria a farsa? Quanto tempo ela aguentaria sem ser desmascarada? Note que eles eram diariamente sentenciados à morte por afirmarem a sua fé na divindade e na ressurreição de Jesus. Nenhuma mentira subsistiria por tanto tempo, mas cedo ou mais tarde a maioria se retrataria. E por que isto não aconteceu? Agora, raciocine por outro ângulo. Se os evangelistas tivessem a intenção de criar um Jesus mitológico, deveriam seguir o exemplo de outros escritores de mitos da antiguidade. Jamais encerrariam o ministério de Cristo narrando com detalhes uma vergonhosa morte na cruz, que, aliás, só era reservada a ladrões, escravos ou revolucionários fracassados. Este fato, no mínimo, seria omitido. Mas supondo que a condenação foi pública e que os seguidores de Cristo não tivessem como negá-la, então alguém poderia imaginar que os apóstolos criaram a história da ressurreição para abafar o escândalo da cruz, certo? Errado. Os gregos e romanos se dividiam em dois segmentos quando o assunto era vida além do túmulo. Os seguidores da linha de Platão, Orfeu e Pitágoras criam numa imortalidade que levava a alma a um plano superior, destituída do corpo, ou a fazia transmigrar de um corpo para outro numa ideia embrionária de reencarnação. O outro grupo, seguidor das ideias estoicas e epicuristas, entendiam que a morte era o fim, não restando nada além. Mas numa coisa, ambos os grupos concordavam: a ressurreição de uma pessoa que volta a viver no mesmo corpo físico que tinha quando estava viva era algo abaixo do inaceitável. Por isto, o livro de Atos, capítulo 17, verso 32, diz que os gregos, embora estivessem admirados com a cultura e inteligência de Paulo, simplesmente recusaram ouvir a parte em que ele falava da ressurreição de Cristo. Esta ideia era absurda demais para os gentios de orientação greco-romana, quer fossem simples ou eruditos. Sendo assim, é mais sensato supor que se os apóstolos estivessem dispostos a criar uma ficção para amenizar o escândalo da cruz, a ideia de uma ressurreição corpórea não seria definitivamente a melhor opção. Eles ganhariam muito mais simpatizantes se dissessem que Jesus
reencarnou novamente ou que seu espírito fora elevado a um plano superior, abandonando o seu corpo na sepultura sem vida. Sua insistência em pregar uma história tão impopular, no caso a ressurreição, leva a crer que essa história era real, tão real que era impossível de ser negada. E tem mais. É estranho, caso se trate de uma obra de ficção, que eles não tenham escondido a agonia de Cristo nos momentos antes de enfrentar a sua sentença. Ao contrário do Fédon, que num tom bem mitológico descreve Sócrates diante da morte como um impávido herói que desdenha de seus inimigos ao beber o veneno da cicuta, Jesus sofre e recua diante da morte. Ele teme o que há de enfrentar, chegando a transpirar sangue e implora ao Pai, para que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ora, nenhuma descrição mitológica de um herói o apresentaria temendo a própria morte, pedindo água para seus inimigos ou deixando a cruz cair no caminho por não ser capaz de levá-la sozinho. E não foi somente a morte, mas a própria vida de Jesus que não coincide com os moldes de uma biografia propagandística que evitaria toda a descrição que pudesse trazer embaraço para o movimento. Para os padrões da época, um Jesus que conversa com mulheres em público, que tem uma ex-prostituta, Maria Madalena, como sua seguidora e testemunha ocular de sua ressurreição e ainda admite um cobrador de impostos entre os seus apóstolos, bem, este Jesus atrairia mais oposição que simpatia. Não podia jamais ser fruto de uma criação religiosa com fins ideológicos. Isto só nos indica que os evangelistas não tinham a menor intenção de escrever uma novela fictícia ou esconder fatos que poderiam tomar uma forma de vergonha para o movimento cristão. Muitos foram sábios cuja descrição exagerada de seus feitos tornou a sua vida um retalho de lendas onde é difícil discernir o que é real e o que é histórico, o que é mito e o que é verdadeiro. Mas a apresentação bíblica de Jesus não se encaixa em nada nesta moldura mitológica. O Salvador chega a ser um contraste quando comparado com esses grandes vultos da humanidade. Vejamos alguns exemplos. Homero dizia que um homem, para ser magnífico, deve ser sempre o primeiro e estar antes dos demais. Jesus, porém, afirmou que quem quisesse ser o primeiro, que se tornasse o último. Mateus 9:35. Aristóteles disse que só um homem estúpido aceitaria os insultos e ensinaria seus discípulos a fazer o mesmo. Estranho é que Jesus seja mostrado ensinando os discípulos a não revidarem o mal que lhes era feito, ao ser ele mesmo vítima, também não agiu da maneira como sugeria Aristóteles. Aceitou até mesmo o beijo de Judas, que era o pior insulto que se poderia suportar. Teógenes, um outro escritor da antiguidade, sugeriu que se alguém recebesse dos deuses o poder de operar curas, deveria tirar proveito disso e, para preservar a sua própria imagem, jamais tentar a recuperação de um homem imoral. Afinal de contas, dizia ele, não se pode reformar um vilão. Mas o Jesus dos evangelhos não pensava assim. Ele jamais cobrou dinheiro ou favores políticos para curar alguém. E em sua lista de beneficiados, temos, por exemplo, pessoas de índole duvidosa, como Zaqueu e Mateus, que eram publicanos, cobradores de impostos, uma espécie de mercenários dos romanos. É claro que o objetivo do mestre era recuperar estas pessoas consideradas caso perdido para a sociedade em redor. Como você pôde observar, os evangelhos deveriam ser muito diferentes do que são se intentassem criar um mito ou uma narrativa exagerada para tornar o seu mestre mais aceito na sociedade que lhe circundava. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu uma palavra muito interessante na Bíblia. Ele diz: a mensagem da cruz de Cristo parece loucura, pois os judeus pedem milagres como prova e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, uma mensagem que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus. 1 Coríntios 1, 19-23. Mas era uma mensagem tão forte e verdadeira que eles não ousariam modificá-la nem para que se tornasse mais popular aos seus companheiros. Como escreveu Pedro, outro apaixonado pelo Mestre de Nazaré, porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. 2 Pedro 1,16. E lembre-se, o homem que escreveu ou ditou essas palavras morreu crucificado de cabeça para baixo por não negar aquilo que cria. Mas ele estava lúcido bastante para não morrer por algo que fosse menos que verdadeiro.
De fato, o cristianismo não é baseado no mito. Jesus existiu e é graças à sua existência histórica que temos hoje a certeza viva da nossa salvação, da esperança de nossa vida eterna. Se você deixar que essa certeza inunde o seu coração, você verá que Cristo é tão real que quase dá para tocá-lo.